Boa noite, pessoal. Tudo certo? Oi, amor, tudo bem? Hoje mais uma live. Semana passada não tivemos live. Lembro de que várias pessoas perguntaram aí o motivo. A gente acabou tendo alguns imprevistos. Então hoje temos aqui uma convidada muito bacana, uma convidada muito especial, que é a Carol Kratz. Como vocês viram, o tema hoje vai ser em relação a hábitos alimentares, dieta, né, relação com a comida. Queria lembrar que a live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Insta da Plenitude. Que a gente vai bater um papo aí bem prazeroso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá dando pra ouvir? Oi, Jana, tudo bem? Tá me ouvindo, Jana? Jana, minha paciente querida, retorno amanhã, hein, Jana? Fala, Rê, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? A Carol tá aqui já? Deixa eu ver. A Carol chegou. Deixa eu te ligar pra Carol aqui. Carol, só um segundinho. Aí. Oi, Bia, como você tá? Tudo bem? Tô te ligando, Carol. Você chega aí. Oi, Oi, Carol, tudo deixa eu dar uma certo? ajeitadinha. Tudo certo? Boa noite para todo mundo aí. Tá dando para me ouvir? Tá tudo ok. Tá me ouvindo também? Tô, tá ótimo. Sabe que quando divide a tela, a gente dá uma. Minha tela sobe muito, tá ok? Tá, mas tá conseguindo ver legal? Tá E- enquadrado? Isso, aqui tá ok. Perfeito. Ótimo. E Carol, como você tá? Fim do dia por aí? Tudo ótimo. Olha que Tá, legal. tá um tempinho friozinho aqui em São Paulo, né? Então, eu tô no interior hoje, eu fico aí no final de semana. Então, aqui, mas aqui tá frio também. Carol, eu queria Ah, te eu adoro. agradecer. Eu gosto de frio. Sério, eu prefiro calor, sabia? O frio é gostoso ficar em casa, né? É, com certeza. Eu gosto das duas temperaturas, contanto que eu esteja me sentindo confortável. Ótimo, perfeito, olha que bacana. Carol, eu queria te agradecer antes pra gente começar aqui por ter aceito o convite da nossa live. Eu não sei se você já viu alguma, se já se Sim, já. deparou. É um prazer aqui receber você. Eu queria, na verdade, passar a palavra para você se apresentar e dar início ao nosso tema. Bom, vamos lá então. Eu gostaria de agradecer esse convite. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, que eu acho sensacional, que é essa questão do reprogramar hábitos. E vou me apresentar rapidão para o pessoal. Meu nome é Carol Kratz, eu sou nutricionista. Eu atuo na área esportiva já há muitos anos, sou pesquisadora da área de esporte, atualmente faço doutorado, estou fazendo doutorado na USP. E apesar de eu trabalhar nessa área do esporte, apesar de ser a minha zona de conforto, essa questão da reprogramação, essa questão de que todo mundo fala aquela história de reeducar a alimentação, né? Uhum, Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do porquê eu chamei isso de reprogramar e perfeito, não reeducar. E é uma perfeito. área que eu acho que é super interessante e não só relacionada à alimentação, mas para tudo na vida. Exatamente. Que tem super a ver com esporte, né, Carol? Com certeza. Ainda mais, na verdade. Acho bacana que você Exatamente. comentou. Eu assisti uma palestra sua uma vez de betalanina. Então, assim, Sim, muito bacana. E acredito que na prática clínica, né, quando a gente começa a ver, ainda mais o indivíduo que pratica exercício, isso também está muito envolvido, né? E particularmente eu não gosto muito também do termo reeducação, porque eu acho que ninguém come deseducadamente, né? Todo mundo come por alguma exato. questão. Então é isso que a gente vai tentar abordar aqui. Exatamente. Perfeito. Bom, o que eu acho bacana, a alimentação, ela não é, as pessoas elas
focam em diversas informações. Hoje em dia está tudo muito difundido. Você entra na rede social, você vai pesquisar alguma coisa e as informações estão todas lá, jogadas. E quando a pessoa quer alguma mudança relacionada à alimentação, seja ela mudança na composição corporal, que às vezes a maioria quer emagrecer, quer reduzir percentual, até mesmo no esporte, porque muitos esportes estão relacionados à questão do peso. Por exemplo, esporte de Uhum. combate tem categorias, né? E aí a Perfeitamente. pessoa tem que se enquadrar em determinado peso. Então, assim, a busca por essa mudança é muito grande. Só que a maioria das pessoas, elas estão atrás de uma solução mágica, né? Verdade. Uma dieta mágica, um remedinho, alguma coisa que faça assim e tudo mude, né? Isso Exatamente. você deve estar bastante acostumado. As pessoas chegam e falam assim, ah, mas qual é a dieta que dá mais resultado e tal? Perfeito. E Todo dia, né, aí, cara? todo dia, o tempo todo. E não só no consultório, mas às vezes você está conversando com um amigo, ou se alguém descobre que você é nutricionista, né? A primeira coisa é, Não dá pra ah, falar. né? Assim, tipo, me dá uma dica, né? E aí começa assim, ah, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí, com todas essas informações, nessa busca incessante de descobrir, né? Essa fórmula mágica, as pessoas começam a transformar os alimentos em vilões. Uhum. Alguns alimentos, eles ficam assim, por exemplo, o pão. O pão, hoje, ele é um grande vilão. Cada dia, Exatamente. cada dia tem o vilão da moda, né? Tem aquelas questões, ah, tira o glúten, põe glúten, tira a lactose, põe lactose, olha o pH da água, e tem vários, né? Tem vários Exato. fatores. E por que as pessoas buscam isso? Porque nem sempre elas estão dispostas a mudar o que realmente precisa ser mudado, Perfeito. que é o comportamento Uhum. relacionado à alimentação. E que às vezes, né, Então, Carol, eu vejo os indivíduos assim, desculpa te cortar, é que eu acho que eles têm um delay na nossa imagina. fala, é, Tem mas sim, tem, né? Desculpa, mas assim, tem. uma coisa que me incomoda às vezes, assim, toda semana, todo dia é difícil afirmar, mas sempre aparece aquele indivíduo que fala o seguinte: o que eu preciso comer de carboidrato, proteína, não sei o quê, né? A pessoa não quer comer comida, ela quer comer Uhum. nutriente, né? Assim, olha, se você pensar assim, Nutriente, exato. você vai confundir o arroz com açúcar refinado, assim. As pessoas começam a pensar só no nome técnico e chega no consultório assim, eu não como arroz, só que assim, tá mamando um suplemento que tem carboidrato, né? Enfim, começa a falar, o que Exato. você está fazendo, né? E então assim, acho que às vezes falta muito, na verdade, a gente começar a esclarecer esses conceitos que as pessoas acabam tentando, né, a ter ou comprar, que parece que o extravagante funciona, né? Esse passa com você, se você não passar um manipulado de R$ 1.000, você não é boa, né? É tipo isso. E aí as pessoas se Exato. frustram, né? Mas e isso tem tudo a ver com a busca da fórmula mágica, né? Às vezes, se Exatamente. você receber alguma fórmula que ela realmente seja muito especial, muito cara, ou recomendação de algum alimento mais difícil de encontrar, ou de um preço mais elevado, a pessoa acha assim, bom, então isso deve ser a solução. Exato. Só que aí a gente entra na questão principal. Quando envolve restrição demais, quando envolve você deixar de comer aqueles alimentos que gosta, o ser humano ele é regido pelo prazer e pela dor. Uhum. Fugiu, fugiu, tô aqui de novo. Voltou? Tá Desculpe, vivo, voltou. imagina. Tá vivo, tá vivo. Então, assim, o ser humano é regido pelo prazer e pela dor. Ele foge da dor e vai atrás do prazer. Quanto Uhum. tempo a gente aguenta sentir dor? Então, por exemplo, quando você faz uma restrição severa demais, você consegue 1 semana, 2 semanas, só que é aquela coisa a curto prazo. Quando a pessoa Exato. volta a se alimentar da maneira que ela se alimentava antes, às vezes ela não só ganha aquele peso que ela reduziu, mas ela também ganha mais ainda, porque acaba desenvolvendo certos tipos de compulsão. Muitas Perfeito. pessoas desenvolvem compulsão alimentar em função do próprio exagero na alimentação. Uhum. Fora que se a gente for pensar que a alimentação é um dos prazeres da vida, eu
costumo dizer que é um dos maiores. Então, assim, Exatamente, concordo. tudo tem que ter equilíbrio. Uhum. E nessa história da reprogramação, o que eu acho interessante? É como se fosse reiniciar mesmo, sabe? Certo, Resetar toda a história e voltar para a base, sabe? Para perfeito. aquilo que é mais simples, que é onde as Uhum. pessoas não fazem a mudança. E é igual em qualquer coisa na vida, por exemplo, hábitos ruins, procrastinação. A pessoa precisa estudar, vai fazer uma prova, alguma coisa, ela precisa estudar e aí ela procrastina, deixa para depois, deixa para depois. Isso é um hábito ruim. Ou, por exemplo, a pessoa gosta de comer muito doce, é viciada em doce. E aí ela muda toda a alimentação, corta tudo, inventa todos os alimentos mirabolantes, usa suplementos, usa medicamento, mas aquele hábito ela não quer deixar de Ela lado. deixa. É, Uhum. então assim, tem muito mais a ver com equilibrar, porque eu sou relativamente contra tudo que é exagero. Perfeito. Sempre que você veta demais, o tiro acaba saindo pela culatra. Uhum. Tirou de alguma coisa, compensa na outra. Então, assim, esse equilíbrio que é importante. Então essa reprogramação não é só saber, qual alimento é bom, qual não é. É interessante entender sobre os nutrientes, claro. Não tratamentos como nutrientes, porque eles não são nutrientes. Eles são Perfeito. fontes de prazer, são fontes de energia e também são nutrientes. Não ter nenhum pavor, porque algumas pessoas, elas, é o que você falou mesmo, da questão do arroz, do feijão. Às vezes a pessoa chega e já fala assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não como arroz, não como feijão, não como pão. Como se houvessem alguns alimentos extremamente proibidos e alguns alimentos extremamente liberados, exagerando Exatamente. em outras coisas. Por exemplo, Exatamente. proteína é bom, então eu vou comer muita carne, né? Uhum. Então Normal é hoje em mais ou dia, né, menos por Carol? aí. E Perfeito. com certeza. E essa reprogramação envolve mudanças de vários hábitos. É fácil. E Qualquer sabe o que coisa. eu acho que pega nisso? Assim, eu não gosto muito quando o paciente, o cliente, ele chega e fala, eu posso comer tal coisa? Você fala assim, olha, você pode tudo, né? Mas nem tudo te convém, de repente, com essa frequência, se você está pensando em tal coisa. Então, eu Sim, vejo que muitas pessoas às vezes falam assim, Thiago, mas isso é muito difícil. Você chega e fala, né? Você que vai dirigir sua vida. É quando você não dá algo assim, duas opções ou uma opção e segue o mês inteiro. As pessoas querem isso, né? Você chega e fala, olha, às vezes me perguntam assim, mas e tal coisa, e tal coisa? Chega e fala assim, olha, claro, isso tudo entra na sua dieta. E até eu escutei assim, nossa, mas então dieta é simples. Então, assim, teoricamente você tem que comer, né? Não é que é algo simples, mas assim, você precisa entender que a relação que você tem com a comida precisa melhorar, né? Você não precisa chegar e restringir demais, sei lá, um brigadeiro e depois comer uma caixa, né? Enfim. E eu vejo que isso é uma dificuldade. Os juízes, eles exatamente. querem chegar no retorno, né, Carol, com tudo bonitinho, e é isso, assim. Eu sempre comento também com meus pacientes, olha, o problema não é daqui a um mês quando você vai voltar aqui e tal. Você está engajado, e nanana. Eu estou pensando em você daqui 3, 4 meses, né? Que tem Exatamente. em você É fora da igual, dieta. é igual, por exemplo, uma pessoa que ela vai iniciar uma atividade física, ela é sedentária. Então, Uhum. assim, no início ela não vai chegar, uhul, pulando na academia, tô super feliz, que delícia! Nossa, que dor gostosa! Então, assim, é uma coisa que ela vai se acostumando, ela vai se habituando em qualquer área da vida. Então, É assim, mesmo. tem todo o processo, tem as etapas. Por exemplo, hoje as pessoas estão muito preocupadas assim, qual que é o alimento bom, qual que não é. Só que às vezes elas sentam para comer e elas nem olham para o prato. Isso é Vão verdade. engolindo, né? Tá ali digitando no celular, pá, e engole a comida correndo, não sabe nem o que comeu, não dá nem tempo de sentir saciedade, muitas vezes Não levanta da mesa e mastiga, já né? não mastiga. Então, assim, essa reprogramação são todos os passos. Envolve Uhum. desde você entender sobre os nutrientes, o que o organismo precisa, aprender, assim, eu falo aprender mesmo, porque hoje em dia todo mundo come correndo, aquela loucura, a vida é muito
né, Ainda mais em dinâmicas. São Paulo, né, Carol? Exatamente, tipo, você tem pouco tempo, só que assim, se você sentar, fizer a tua refeição, sentir mesmo o sabor do alimento, mastigar, prestar atenção na textura, nas cores. As cores não são Legal. interessantes só por conta dos nutrientes, mas porque a gente gosta de apreciar o belo também. Então, Perfeito. assim, a comida acaba virando também uma fonte de prazer. Uhum. E por fim, a questão do planejamento. Tudo tem que ter planejamento. Por exemplo, se Show. você quer construir uma casa, você precisa planejar, tem que ter a planta, tem que se programar. Em relação ao trabalho, a gente precisa ter planejamento e organização. Na alimentação é a mesma coisa. Perfeito. E não precisa, por exemplo, a pessoa não precisa ter aquela alimentação 100% perfeita para ser saudável. Que não De vez existe, em né, cara? quando. Não existe. É incompatível com a vida atual. Mas assim, sempre que conseguir, sempre que puder, escolhe os alimentos naturais, mais próximos da fonte, evita um pouco Perfeito. industrializado. Ah, não teve jeito? Leva, não fica sem Fazer o quê? comer. Exato. Exatamente. E tudo é programação. É programar tanto os hábitos, programar a questão dos horários da alimentação. Ah, eu vou, na hora eu penso o que eu vou comer. Nunca dá certo. Não dá certo. E você vai cair na pior opção que vai aparecer, né? São alimentos, ou nem alimentos, produtos alimentícios prontos, que muitas Sim. vezes você nem comeria, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim, ah, Thiago, mas chega a tal horário e tal, aí eu como qualquer coisa. Ou eu vou falar assim, ah, eu adoro doce. Aí eu perguntar, mas que doce que você gosta? Ou quais você gosta? A pessoa Uhum. não tem seletividade. Ela fala, ah, não, o que você me der, eu como. Fala, olha, então não faz muito sentido, né? Se eu te der qualquer um doce horrível, você vai comer. Então você não está prestando atenção e não se prepara para isso, né, Carol? Eu sempre gosto de Exatamente. comentar que a nutrição, por mais que seja da área da saúde, é um trabalho em saúde. Então, assim, quando a gente Sim. chega o paciente e tem umas complicações, ou vamos dizer, em termos de exame, patológicas, ou justamente pensa em definir, enfim, composição corporal, se ele tem um objetivo, o nosso trabalho ali é prezar por saúde, mas tentar levar ele para aquele objetivo de acordo com a realidade dele, né? Exatamente. Então a gente falou, para isso que você quer, seria bacana você não ter esse hábito assim, assim, assado todos os dias, né? E seria bom você vir aqui daqui 2, 3 meses, enfim. Tem que mostrar que é um trabalho que tem começo, meio, e ali pra gente tem um fim, mas pra ele não, né? Para ele não, é pro resto da Pra- vida. É um hábito que ele vai criar. E isso é super bacana você estar falando. Por quê? Porque as pessoas imaginam assim, bom, daqui tantos meses eu vou para a praia. Aí ela faz Uhum. uma programação. Só que ela faz aquela programação e ela acha que ela chegou na praia, pronto, liberou, mudou tudo. Então, assim, se entender que isso é um hábito que é pro resto da vida, é igual, se eu não quero ter cáries, eu preciso escovar os dentes, se eu quero Nossa, ficar perfeito. limpa e cheirosa, eu preciso tomar banho. Então, se eu quero ser saudável e manter minha composição corporal, tá sempre bem, disposta, porque o alimento também, a disposição também tem relação com o alimento, eu Sim. preciso que isso seja um hábito na minha vida. E claro, todo hábito, vez ou outra, você vai. Hoje tem uma festa, uma ocasião especial. Você vai comer alguma coisa diferente, mas também não precisa comer como se fosse o A último dia da última vida. vez. Exato. Perfeito. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu acho que encaixa perfeitamente, que diz: a primeira colher tem o mesmo gosto da outra. Perfeito. Fato. Carol, nessa época do ano, imagino você, a gente acaba recebendo o quê? Muitas pessoas que querem para ontem, né? Sim. Sei lá, um abdômen definido, vamos colocar aqui, vai. Aí eu sempre pergunto assim, qual o seu objetivo? Como posso ajudar? Todo mundo 100% fala, ah, eu queria perder um pouco de gordura e ganhar um pouco de massa, né? Exato. E, assim, às vezes, pelo menos vamos colocar aí, vai, agora é outubro, final de setembro. Aí eu até fico meio angustiado, que eu falo assim, nossa, a pessoa ela não está entendendo que o problema não é esse, né? Como que você lida com isso, Carol? Como que você pode passar para nós aqui um pouco do seu conhecimento, e ainda mais nessas épocas, como toda a praia, então tem muita gente já pensando no verão, essas ocasiões que acabam às vezes atrapalhando o nosso trabalho, né? Eu divido, você não toma água, mas está tomando 5 suplementos, Sim. né? E ele está com o foco totalmente do lado oposto do que ele deveria pensar. Em verdade, nós como profissionais
temos de respeitar, né, a opinião do paciente, mas sempre direcionar ele para aquilo que é o adequado. Então, assim, a pessoa já chega esperando você receitar 1000 suplementos e uma dieta mirabolante, mas é o que você falou, às vezes nem toma água. Então, Exatamente. assim, então envolve um pouco da psicologia nisso, né? Todo Muito da Nutri, né? parte, muito. Todo Nutri é meio psicólogo. Se a gente não atuar nessa questão comportamental, se não souber o jeitinho de conversar, né, de explicar para a pessoa que aquilo, eu costumo falar assim, que o corpo, assim, aquele objetivo final, aquele corpo definido, percentual de gordura baixo, é apenas um bônus, é um extra que você ganha quando você tem bons hábitos, quando você tem um comportamento saudável. Isso Perfeito. aí não é o objetivo final, é aquilo que você ganha com a sua atitude. E Consequência, eu né? costumo, exato, e eu explico todo o processo. É muito bacana explicar que quando a pessoa tem um sucesso grande, por exemplo, chega uma pessoa que quer reduzir 10 quilos para ir para a praia. Aí ela Tá. reduz os 10 quilos. Aí ela volta a comer tudo, Uhum. abandona tudo que ela está fazendo, volta a comer, ganha tudo de novo. Além dos riscos relacionados à compulsão e por aí vai, tem a questão da frustração. Quando você vai Uhum. acumulando uma penca de frustrações, cada vez você vai estar mais desestimulado e vai Perfeito. ficar mais difícil. Então, Uhum. assim, porque o cérebro já gravou aquilo, né? Ah, é uma coisa complicada, é desafiadora, eu não vou conseguir, eu vou fazer, mas aí eu vou voltar, então não adianta. O melhor é não Exatamente. fazer nada, né? Uhum. Então, assim, se não souber usar a psicologia, não, a A coisa questão da não vai para resiliência frente. também, né, Carol? Assim, você tem algum... Eu sempre comento isso, olha, quando você tem aquele estresse agudo que você não espera, sempre dou um exemplo assim, sei lá, você quebrou seu celular, você foi mal na prova, enfim, você vai ter, de repente, um impulso, um gatilho para consumir alguma coisa, começa a reparar no seu dia a dia, né? Quando você tem situação X e Y, o que que você acaba fazendo? Começa a reparar mais em você, né? Como você lida com essas situações? Uhum. Com frustrações, né? Que geralmente ato compensatório vai comer, depois fica mal, tal. Que justamente assim, vamos falar de emagrecimento, que é o que mais aparece na clínica. Processo crônico Sim, depende de muitos fatores. As pessoas acham que é só, de muitos. repente, comer alimentos de boa qualidade ou só É, balanço 8 ou 80, né? ou acha que é só tirar o carbo que tá tudo bem, né? Que resolve, Perde que resolve a glicogênio, vida. né? Exatamente. Então, isso que você falou é super importante. A pessoa realmente tem que entender o processo. E Uhum. aí, quem sabe, ela começa a ter a tal da resiliência, da aceitação e mudando aos poucos os hábitos. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? A pessoa não chega comendo assim totalmente errado e a partir da próxima semana já está tudo alinhado. Não é assim. Perfeito. Em nenhum hábito, né? Qualquer coisa que a gente começa a Nada. fazer, você vai engatinhando até conseguir E o chegar lá. começo tem aquela sensação, né, Carol, de ser mais difícil. Porque você não está Sim. acostumado, né? Que é maçante, você fica meio estressado, mas depois se adapta, né? Ontem eu tive uma experiência disso. É. Uma paciente, ela chegou, ela foi assim, ela passou comigo no começo do ano, fevereiro, março e tal, foi bem, assim, perdeu gordura, ela queria e tal. E ela voltou ontem. E aí ela chegou e assim, 8 quilos Uhum. a mais. Ela reganhou e tal. E aí Sim. conversando, ela falou assim, olha, eu tô pensando mesmo agora em algo a longo prazo, que eu consigo fazer terapia. Entendi, eu tô tentando buscar esse entendimento de que não adianta tentar fazer algo, enfim, 8 ou 80 que não vou ter consistência. Eu falei, olha, exatamente. Não E tem. aí, assim, quebrou a perna e tal. Ficou sem treinar. Quando viu, 2, 3 meses, então, o peso aumentou. E aí você fala assim, nossa, eu fico pensando, olha só, se a gente conseguisse ter sensibilizado, de repente, enfim, feito isso antes, né? Como você ia estar agora, né? De repente, com uma gordura, vamos colocar assim, que era o que ela queria, que você nunca teve, né? Enfim, então, assim, às vezes na frustração, ou a gente começa a enxergar, né? Quando a gente erra, vamos colocar assim, ou percebe onde tem que mudar, né, Carol?
Com certeza. Seria excelente se todas as pessoas enxergassem isso quando acontece, porque alguns não enxergam nunca, continuam em busca Nunca, né? da fórmula mágica indefinidamente. E assim, o Perfeito. cérebro, ele é muito interessante, porque ele funciona em modo econômico, né? A tendência é Uhum. repetir, repetir, repetir. Então, assim, por isso que esse início é tão desafiador, porque de início é Perfeito. aquela coisa mecânica, né? Os hábitos são os mesmos, gosto de doce, come porcaria, come rápido. Então, assim, Uhum. tem todo um trabalho por trás até chegar naquele objetivo. E a pessoa fala, mas vai demorar tanto. Aí você diz, bom, imagina se você tivesse começado um ano atrás, como você estaria Exatamente. hoje. Então, é uma projeção, né? Cada Perfeito. vez que você melhora os hábitos, melhora os resultados. Perfeito. Uma coisa que eu sempre gosto de tocar, vamos pensar assim, no indivíduo que a gente acaba fazendo avaliação física, o pessoal só pega muito, né, cara, em percentual de gordura. Você diz o seguinte, olha, Uhum. não se apega no percentual, vamos olhar quantos quilos você tem, por exemplo. Então, vamos supor lá, a pessoa tem, sei lá, 18 quilos de gordura. Eu falo, olha, não dá para você zerar a gordura, né? Isso não é compatível com a vida. Então pensa comigo, se você perder, sei lá, Uhum. 2 por mês, vou falar algo nesse sentido, vai. Em 4 meses você perdeu por mais a metade. Imagina você hoje com menos metade de gordura que você tem. Não pega o percentual lá de 20, 27, né? Isso parece que está mais longe. Aí a pessoa já começa a falar, nossa, é verdade. Eu falo, então. E aí por aí vai, né? E outra, lembra o seguinte, a rua da minha clínica tem uma escolinha, escola infantil, né? E aí sempre falam Sim. assim, queria ter 10%, 14%, essas coisas. Eu falo assim, então, se a gente for na escola, ele vai ter um monte que tem 10, 9. Porque não tem músculo, Tem. né? Enfim, então, assim, você quer um número ou você quer melhorar a sua composição, né? Pô, você tem 1,90 m, dificilmente você vai, tipo, né? Começa a encaixar na realidade e muitas vezes a pessoa chega e fala assim, tá, mas então vê o que que você acha e eu faço. Assim, nem sabe o que ela quer, né? Ela é impulsionada por mídia, por foto, por isso e aquilo, e nem ela sabe, na verdade. Às vezes está muito satisfeita. Atendi uma moça uma vez e guardei muito bem. E na avaliação, ela tinha piorado, vamos colocar assim, né, na avaliação Sim. física. Só que ela estava muito melhor. Ela falou assim, nossa, mas eu estou muito bem, meu sono melhorou, sabe? Não era o foco, enfim, vamos colocar aí percentual de gordura. Eu falei, exatamente isso, não precisa, né? Quase joguei fora, assim, eu falei, olha, você não precisa pegar nisso. Tem esses opostos, né? Com certeza. Tudo depende muito do objetivo. Até quando uma pessoa busca alguma mudança, o ideal é que ela saiba, né, o objetivo dela, mas a maioria das pessoas não sabem. O que a gente Uhum. mais escuta é, qual que é o meu peso ideal? E quanto que você acha que eu deveria ter de percentual de gordura? Eu falo assim, teu peso ideal é aquele que te faz feliz, É, exatamente. contanto que dentro dos padrões de normalidade, né? Então, Exatamente. assim, então isso acaba sendo também nosso papel de direcionar a pessoa, de explicar, dela entender sobre a composição corporal, entender que quando ganha massa muscular, existe diferença na densidade dos tecidos, porque algumas mulheres falam assim, eu não quero ganhar massa muscular porque eu vou ficar pesada, né? Eu vou Aham. engordar. Então, assim, tem vários detalhes, mas tudo está relacionado ao pensamento da pessoa. E Uhum. aí, quando essa ter, começa a ficar com muita aversão a determinados alimentos, começa a ficar muito estressada, começa a fazer muita coisa extrema, ela acaba aumentando a produção de cortisol, ela acaba desregulando o organismo dela. Então, assim, tem Perfeito. todo um trabalho por trás, né? Não dá para olhar só para uma vertente. Perfeito. Por isso que E é tão fascinante nessa profissão. eu acho fantástico, assim, eu sempre, às vezes quando eu tô com alguns amigos no restaurante, conversando e tal, às vezes eu falo, olha, você sabe que tal coisa acontece por causa disso, ou que isso tem... As pessoas começam assim, nossa, se interessa, assim, nossa, Thiago, mas você conta uma história para falar disso. Eu falo, mas é tipo isso, né? Às vezes você chega e fala, você precisa comer 20 gramas de proteína, o cara fala, hã? Aí você chega e fala, meu, seu músculo é assim, quando você rasga um papel, tipo, a sua fibra no treino, a pessoa lá começa a trazer para próxima dela isso, né? E isso, Exato. isso que você comentou é nítido. E justamente, cara, só para pontuar aqui uma telespectadora nossa, vamos colocar assim, a Alessandra, que perguntou qual que é a ferramenta indicada. É tudo isso que você está falando, na verdade, né? Não existe algo específico, né, Carol? É a escuta, é o respeito, mas também colocar
ali o que a gente sabe de conhecimento técnico para justamente direcionar, né, o nosso norte. Eu sempre falo isso, que a gente se baseia, claro, na ciência, só que ali a gente pode deixar de lado, não ouvir, né, a vida real. Então, às vezes, ali você tem um conhecimento que você quer aplicar, mas não é o Sim. momento, né? E você, às vezes, tem que ter uma E levar abordagem. em, Por favor. sim, e tem que levar em consideração diversos fatores, né? Qual é a prioridade da pessoa, principalmente quando for recomendar a alimentação, suplementação, quanto de verba ela tem disponível para Ó, esses exatamente. quesitos, né? Porque às vezes não é a prioridade da pessoa. E Exatamente. tranquilamente dá para ter uma alimentação com coisas saudáveis, com um custo mais baixo, não precisa encher de coisas. É Sem dúvida. claro que em determinados casos, por exemplo, atletas, eles acabam necessitando de alguns suplementos, de algumas outras coisas, mas tudo tem que adequar àquela pessoa, não pode ser aquela máquina, né? Assim, todo Né? mundo, todos vamos fazer a mesma coisa e andar por essa linha. E levando sempre, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que eu levo em consideração todo o contexto da vida da pessoa. Os horários, o tempo que ela tem para preparar a alimentação, se ela come na rua, se ela come em casa, quais são as Ótimo. preferências, porque aí você adapta de acordo com a rotina. Não fica aquela Uhum. coisa assim, nossa, totalmente difícil, né? Porque nem nós, Nutris, né, conseguimos Exato. fazer mágica, né? Às Antes de vezes, ser Nutri, também somos pessoas, né? Erramos também. somos pessoas normais, exatamente. Você também vai ter festinha para ir, vai comer alguma besteira eventualmente. É uma vida normal. Às Uhum. vezes vai acontecer de esquecer de levar um lanche, por exemplo, e ter que comer na rua. Vai precisar de um suplemento para substituir uma refeição, porque correria, por exemplo, em São Paulo, às vezes você não. Se Difícil. se você não se programou exatamente, pode acontecer, né, de você não conseguir chegar a tempo, passar muitas horas no trânsito. Então, assim, tudo dá para ser adaptado, sem Exatamente. nenhuma maluquice, sem nenhum exagero, de uma forma mais natural, até porque a vida atual ela já é estressante por si só. Então, se a pessoa arrumar Exatamente. mais um motivo para gerar estresse, não, a tendência é que você consiga cumprir a curto prazo e a longo prazo abandone. Exatamente. E nisso, Carol, por exemplo, eu atendo de 1 hora e meia, né? Duração e tal. E aí tem pessoas que falam assim, nossa, antes de agendar, mas 1 hora e meia, não sei o que, já reclama, assim. Mas qual que Uhum. é a ideia? Aí na consulta, assim, a gente pode conversar e eu falo assim, olha, eu preciso adequar a dieta na sua rotina. Porque se eu te der Sim, mais um BO para você ter que fazer, né, dificilmente você vai conseguir fazer. E aí, às exato. vezes, eu pergunto assim, o que que você tem na sua despensa sempre? O que que não falta? Vamos supor aqui que, tem bisnaguinha que meu filho adora. Tá legal. Então, você vai treinar, pega essa bisnaguinha e põe tal coisa. Ou, enfim, você começa já a usar o que a pessoa tem. E aí eu escuto os opostos. Uma que fala assim, nossa, que legal. Isso é muito fácil de fazer, vai dar certo, tal, se anima. E um indivíduo que fala Uhum. assim, nossa, mas... Então, praticamente, eu não vou mudar nada. Aí você fala assim, não, mas esses ajustes já são fundamentais para você, né? Então, assim, Exatamente. ou às vezes falam o seguinte, nossa, mas bisnaguinha não é industrializado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, sim, só que isso é o que dá para você fazer, né? Você não tem que É, comer tem que, orgânico o dia inteiro, né? tem que lembrar a pessoa que é aquilo que ela tem na despensa, né? Então, assim, se Exatamente, ela acha que não é legal comer, por que que tá lá, né? exatamente. Então, assim, se você. É até interessante fazer esse trabalho de maneira gradativa, primeiro porque fica mais fácil, fica mais natural, o cérebro tende a aceitar melhor, porque já está habituado com aquilo, você não vai, tipo, tirar tudo aquilo que a pessoa gosta, não vai fazer uma restrição extrema, mas ela já começa a ir melhorando os hábitos, começa a modificar a base, e essa é a chave para o sucesso. Vai Uhum. modificando passo a passo, quando vê já tá Lapidando, né, cara? até exatamente. Então, Porque às vezes, assim, vamos colocar um almoço no service aqui, vai. A pessoa fala, não, mas então, eu pego salada tal, só que às vezes eu ponho um pastelzinho frito. Ótimo, né? O contexto do seu prato é bom, mas por que que você está pegando pastel frito, sabe?
tem uns alimentos que eu vejo que assim, variam um pouco, mas geralmente é carboidrato, né? A pessoa fala assim, já chega no retorno, por exemplo, fala assim, ai, Nutri, eu fiz tudo mais, e daí começa. Ai, tal dia eu comi não Uhum, sei o quê. Outro dia eu recebi, eu tenho um chat pra dúvida, né? Mandaram assim, Thiago, domingo é aniversário do meu avô, bisavô, não lembro. Ia ter alguma massa, tal. E ela falou assim, então, você consegue calcular pra mim quanto eu posso aham. comer, não sei o quê? Eu cheguei e falei, olha, é aniversário, pô, do seu avô, tal. Por favor, coma com ele, sabe? Fica tranquila, não precisa fazer isso. Então, as pessoas chegam num nível de preocupação, às vezes, que você fala assim, isso não é legal, né? É tipo você não ser um atleta, e nem Não, atleta precisa, e andar com uma balança, tipo, na mala. Você fala assim, você não tá entendendo, né? Então, cada caso é um caso, né, cara? Entra alguém na minha sala, eu falo, meu, preciso me desconstruir para conseguir, né, passar o melhor aqui de uma forma parcial, mas pensando em saúde, porque cada caso é uma caixinha de surpresa, né? exato. E você entra no contexto da pessoa, né? Na história dela, naquilo que ela vive, no que é prioridade para ela, se ela realmente, se ela quer ter saúde melhor, se ela está focada só no emagrecimento, já conversar a respeito Eu já ouvi pacientes me falarem, eu não quero ser saudável, eu quero ser magro. Nossa, tá Eu ouvi brincando, muito isso eu isso nunca já. ouvi. Nossa, isso é Eu já chocante, ouvi. né? É chocante. Eu assustei, eu falei assim, bom, mas aqui nessa salinha, conversando comigo, o meu foco é saúde. E mesmo assim Beleza. você vai emagrecer. Olha, Porque realmente isso acontece. Foi chocante. Assim, a primeira vez que eu vi isso, eu choquei um pouco. Porque eu é um imaginei boom. assim, bom, é um boom, mas acontece. Então a gente tem que estar preparado para tudo, né? Uhum. E, inclusive, para poder ter argumentos para essa pessoa, para convencê-la a mudar esses conceitos, né? É tipo isso, convencimento. Porque. Eu geralmente, assim, eu coloco aqui, né, vai nas redes sociais que eu tô comendo, né? E assim, engraçado que Uhum. pergunta assim, eu já escutei mais de uma vez o seguinte, isso mesmo que você posta aí, tá? Porque, nossa, vamos colocar aí, vai, você é magro, isso aqui, composição X e Y, mas você come muito ou pra caramba. Eu falo, não, eu não como muito nem pra caramba, eu só como comida de verdade, que eu tenho vontade de comer, só que eu organizo isso na minha rotina, no que pra mim, né, me satisfaz. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade disso, né? Sim. E jogando pra menos e se burlando sem perceber, né? A Carol teve duas dúvidas aqui que foram a E, mesma. Queria ver se você tem alguma dica para nós aqui, uhum. que é justamente o seguinte, como a Alessandra aqui perguntou, algumas dicas ou o que você acaba passando em consulta assim de conversa que pode ajudar as pessoas aí a melhorar em relação com açúcares, com doces, vontades disso, que você acaba pegando como norte aí. Bom, o doce, ele realmente é um vício, né? E atinge muitas mulheres, mas atinge os homens também. E Uhum. quando a gente fala de vício e de uma coisa que gera prazer, né? Por mais que seja instantâneo, então, assim, a pessoa precisa primeiro entender se aquilo é realmente um prazer ou se é uma compensação, né? Se é um comer emocional, se ela teve algum destempero, alguma coisa que ela não gostou muito e ela acabou compensando. E buscar, assim, as dicas que eu costumo dar. Primeiro, buscar alguma atividade de prazer, que pode ser ler um livro, assistir um filme, pedalar, passear com o filho, fazer alguma coisa que esteja associada a prazer na hora que der essa vontadinha de comer o doce. Se manter sempre hidratado, tomar um Uhum. chazinho calmante de vez em quando, que ajuda muito. Uma Legal. das coisas que é muito interessante para quem gosta muito de doce é ter uma boa qualidade de sono. Porque Olha, muitas pessoas que não dormem bem, elas descontam nos doces. olha. Então, eu costumo recomendar: faz um relaxamento, faz uma respiração mais pausada antes de dormir, faz uma meditação guiada, um relaxamento guiado, porque hoje em dia na internet você acha
Acredito. facilmente, né? Você pega um aplicativo, digita lá. Então, assim, se a pessoa consegue relaxar, porque geralmente o doce ele está associado ao emocional. Olha só. Então, se ela Uhum. consegue relaxar um pouquinho a mente, desligar um pouco do agito, a tendência é que a vontade vá diminuindo mesmo. E não ser extremista também, né? Comer um Uhum. docinho de vez em quando não vai matar ninguém, não vai deixar ninguém obeso. É Até só ajuda, né, cara? saber dosar. Exato, eu digo assim, Exatamente. as coisas que, dentre todas as coisas que trazem prazer, assim, dentre todas as atividades, dentre todas as ações que uma pessoa pode realizar e que trazem prazer, nenhuma delas a gente consegue realizar o dia inteiro e Perfeito. às vezes nem todos os dias. Então, assim, ela não precisa daquela compensação todos os dias. Seria interessante que ela Exatamente. Legal isso. começasse a fazer coisas que realmente tragam prazer, porque aquilo acaba virando hábito. Às vezes nem tá com Uhum. vontade, mas ela é habituada, todos os dias cheguei em casa, tô cansada do trabalho, eu mereço um docinho. Exatamente. Só que, se esse docinho realmente está trazendo prazer, eu apoio. Agora, se esse docinho está fazendo com que no outro dia ela fique triste, que ela vá vestir uma calça e ela não feche, aí eu já não acho que ele está dando tanto prazer assim. Que Então, ela assim, remeta, né, ao doce, tudo, né? exatamente, tudo é questão de equilibrar. Isso está te Exatamente. trazendo só prazer ou está te trazendo prejuízo? Então, começar a enxergar também o prazer em se sentir bem, em estar bem disposta. Porque, por exemplo, a pessoa que come muito açúcar, ela acaba ficando sonolenta, ela fica menos Uhum. disposta, ela sente mais fome. Então, assim, tem várias consequências. E Exatamente. trabalhando mesmo, trocando esses hábitos. é, vou comer doce de qualquer jeito, não adianta. Então, pelo menos em uma refeição que vai comer muita fibra, ou se não, Exato. imediatamente antes ou depois do exercício. Então, assim, a gente pega, né, o desafio e ajusta ele da melhor maneira possível. Uhum. É mais ou menos por aí. Bom, você falou um pouco de tudo e eu acho legal, assim, tocar nessa questão do relaxamento e tal, que a gente vive numa rotina muito turbulenta, né? Você comentou aí um momento Exato. estressante. E aí você me comenta o seguinte para as pessoas, assim, olha, você quer emagrecer, você está em um estresse físico, né? Você está em restrição calórica, você vai treinar, seu corpo dói, né? Aí eu falo assim, ó, tal horário o cortisol tá aumentando, você quer comer nessa hora, não quer? Tu fala, opa, fim do dia e tal. Você começa a trazer ela, né, para a realidade. Você fala assim, então, eu sempre dou esse exemplo, é tipo o bebê chorando, o que a mãe faz? Né? Dá comida, dá o leite. Leite é doce. Então, assim, Sim. na hora de você tampar esse estresse, né, na verdade, você vai comer alimentos hiperpalatáveis, geralmente você vai ter na despensa e tal. Então, vamos tentar trocar isso, né? Vamos tomar água antes, né? Vamos incluir fibra. Ou o seguinte, Exato. come um doce, mas tenta fazer, passa uma receita prática. Ou, né, mora com a sua mãe, pô, legal, deve ser, mora com a avó, tem um bolinho lá. A gente começa a tirar esse indivíduo geralmente de produtos ultraprocessados, que não tem tanta qualidade, né? E Uhum. começa a criar isso, né? Eu vejo muito, quando dá certo, que as pessoas, com um alimento que ela melhora a relação, vou colocar aqui doce, ela começa a puxar para outros. Fala, nossa, eu não como mais só clara de ovo ou só frango, né? Eu como a Sim. costela, não sei o quê. Isso já começa a puxar, porque ela percebe que, pô, ela comeu doce, tudo bem, né? Enfim, e isso ainda também. Na verdade, é. Pode É falar. aquela questão, né, de tirar essa visão do vilão, né? Nossa, esse alimento é monstruoso. É Uhum. igual quando, por exemplo, as pessoas, ó, se alguém vê eu comendo arroz, feijão, pão, nossa, você é nutri, você come pão, sabe? É uma coisa assim, né, que choca. Eu falo, não, eu Xiga. gosto, eu como. Só que a minha alimentação Uhum. é equilibrada, eu distribuo aquilo que eu preciso, a energia que eu preciso. E isso que você falou, de quando a pessoa chega em casa, ela tem que usar Exatamente. estratégias. Tipo, é necessário, porque assim, você tá no trabalho, seu cérebro tá lá, tchá, 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 agitado, você tá naquela loucura. Aí, de repente, você chega em casa, parou. Quieto, Relax. sem movimento, relax. A tendência é que o seu cérebro ainda esteja agitado, ele tá lá, pá, agitação.
e tem a necessidade de fazer alguma atividade. E geralmente o que as pessoas fazem? Comer. Comem. Por quê? Porque aquilo continua, também é uma atividade. Então, assim, se ela usar as estratégias justamente nesse horário do agito, essa estratégia de parar um pouquinho, respirar, ou tomar um banho quente, relaxante, vai, toma um chá, vê alguma coisa que gosta, aí sim vai pensar se vai comer não, ou não o doce, isso é bacana. E quando a gente fala de pessoas com compulsão por doces, que aí é um pouco diferente daquele que só gosta de comer um chocolatinho, porque tem algumas pessoas que comem muitos, Muito. muitos, que abre uma caixa e come a caixa inteira. Aí eu costumo trazer a pessoa para a realidade. Eu falo assim, bom, o primeiro chocolate é gostoso? A pessoa, sim. O 10º é gostoso? Mais ou menos. Ah, e o último que você come? Nossa, o último já desce queimando, já vai empurrando, já me dá enjoo. Eu falo, pois é, tá te dando prazer? Então, assim, a pessoa começa a perceber que aquele ato já não está trazendo prazer mais. E É assim que ela automático, né? terminou o último, que desceu queimando, que ela nem aguentava mais, já culpa. Então, assim, Exatamente. é uma bola de neve. Então, assim, sempre, sempre é importante buscar alguma coisa que vai te distrair daquilo, porque muitas vezes é puro hábito. Ah, nem tô com Exatamente. vontade, mas todo dia eu faço isso, né? E o É bacana igual também, hábitos Carol, ruins, como eu estava falando de procrastinação. exatamente. Não condiz com o que a pessoa está fazendo, né? Eu acho que é bacana tocar na Sim. questão da compensação, porque eu vejo muitas pessoas assim, ah, vai comer um bombom X aqui de, sei lá, 200 calorias, depois vai na esteira e marca 200 calorias para correr. Assim, é impossível você queimar Sim. isso que você comeu. Não é uma coisa um para um. Você consumiu, isso vai ser talvez absorvido, talvez metabolizado, né? Então, assim, não adianta depois tentar corrigir essa energia, né? Tem muitas pessoas que também acabam notando que acham que meia-noite zera, né? Então, assim, nossa, ontem foi demais, tal, e hoje vai. Exatamente. Não tem isso, É né? como se zerasse a conta, né? Assim, já que eu comi um doce hoje, então eu vou comer tudo que eu quero. Vou comer pizza, vou comer uma feijoada, vou comer tal coisa, vou beber, porque a partir de amanhã, aí eu modifico. Então, assim, não é? As pessoas acham que, Exato. assim, zerou a conta, né? Tipo, zerei agora, posso começar um novo dia. E, e não é nem um pouco por aí, né? Se a pessoa Exatamente. eu não gosto dessa questão da compensação com o exercício. O exercício, ele é para te promover saúde, é para melhorar a tua massa muscular. O foco dele, do exercício, não deve ser o emagrecimento. Até Ótimo. porque se a pessoa exagera na atividade, ela acaba tendo mais fome. Aí ela acaba exagerando no exercício e lembrando que todo exagero que não tem finalidade, por exemplo, um treino muito intenso porque a pessoa é um atleta e ela vai competir, ok. Um treino Ótimo. muito intenso porque eu comi uma lasanha, aí já não é tão ok. Porque, Uhum. assim, da mesma maneira que se a pessoa come uma caixa inteira de chocolate é um ato de compulsão, a pessoa pode praticar a compulsão no exercício também. No Então, exercício, assim, eu então a finalidade tem que ser o exercício, a finalidade principal tem que ser saúde mesmo, melhora da composição corporal, mas não foco em compensar alimentos. Até perfeito. porque a pessoa pode chegar assim, eu fui a semana inteira na academia, então final de semana liberado. E Não faz é uma sentido, né? visão tão distorcida, porque às vezes, no sentido, porque às vezes a pessoa treina de segunda a sexta. Aí, de segunda a sexta, ela se alimenta de maneira perfeita. Daí, sábado e domingo, que ela não vai fazer nada, ela come à Chuta. vontade e bebe à vontade. É, e eu falo assim, ótimo, ótimo, né? Se você for somar tudo que você fez, acaba não saindo do lugar, né? Então, tudo, tudo. Exatamente. Se eu pudesse assim resumir tudo, sintetizar, a palavra-chave é equilíbrio. Ótimo. É equilíbrio na alimentação, equilíbrio nos hábitos, equilíbrio em tudo. Na vida, Nem né, cara? 8 nem 80 na vida. Para Exatamente. tudo. Eu digo, o que eu acho fascinante da nutrição é que você consegue transpor tudo para todas as áreas da vida.
Exatamente. Se você tiver se você conseguir ajustar bem essa relação com a alimentação, se conseguir ajustar bem esse equilíbrio, você pode levar isso para tudo, até para relacionamento, Para tudo, trabalho, não, estudo, tudo. para tudo. É Você isso que começa a ter é. escolhas melhores em termos de vida, organização, de alimentação, em termos de afazeres. E é finita, né? Não tem fim. E Sim, assim, e claro que em muitos momentos nós, do outro lado da mesa, seremos importantes para orientar, para dizer, ó, o caminho que você está dizendo que você quer, o que seria mais adequado para você é esse, né? E que em algum momento a gente não vai estar mais ali, né? Então ela não vai mais precisar do nosso serviço. Mas ela entendeu a tomar sim, rédea da vida dela, né? É o que eu falo, tem vários pacientes que já dei alta. Eu falo assim, olha, exatamente. tem gente que fala assim, "Ah, Tiago, mas eu gosto já escutei isso, eu gosto de tomar um café com você e tá aqui e tal. Eu falo, ah, legal, né? Só que tem um custo isso, mas tudo bem. Eu sou sincero. Agora, tem gente que fala assim, ó, seria Sim, bom você vir X vezes. Que a gente está aqui ainda na questão de tomar água, né? Tem de tudo, né? exatamente. Fantástico, Carol. E o nosso papel principal é levar autonomia, né? A pessoa conseguir andar com Sim, as próprias pernas. perfeito. E aí, se quiser, depois dá para tomar um cafezinho como amigo também, né? Por que Ah, não? exatamente. Você sabe que quando A eu maioria encontro. a Não, maioria dos pode falar. pacientes acaba virando amigo, né? A gente, assim, eu tenho muitas, assim, amigas de coração mesmo, Olha, pacientes, olha né? que É legal. porque a gente faz tanto, assim, parte do contexto, da vida da pessoa, de tudo, que acaba Cria virando vínculo, né? amizade mesmo. Com Verdade. certeza. E eu acho legal, assim, Até quando eu porque, encontro. Não, pode falar. eu falei, até porque alimentação e emoção estão ali extremamente vinculados. Comensalidade, né? Exato. Não, quando eu encontro, assim, algum paciente e tal, isso e aquilo, tem os opostos, né? Tem aquele que, assim, vamos por um restaurante me vê e fala, ai, meu prato, não sei o que. Você fala, viu, nem tô olhando seu prato, né? Imagina, come o que você quiser e tal. E tem aquele que fala assim, ô, Thiago, senta aqui, pô, você toma um chopp comigo, assim, que, pô, você me ajudou muito, não sei o quê. Ou que nem tem isso, mas fala assim, meu, gostei de você, da pessoa que você é, pô, queria te conhecer sem estar aí atrás do outro lado da mesa, sabe? Já ouvi isso, assim, falou, pô, claro, tal, isso, aquilo. E é Uhum. justamente quando você vê, a rede começa a aumentar, né? E uma coisa que a gente tem que falar também, que às vezes é um tabu, quando a Sim, gente consegue atingir as pessoas de uma maneira saudável e real, o retorno, inclusive financeiro, ele é melhor. Né? Pô, você conseguiu com certeza. atingir, né? Essas pessoas não entendem às vezes também, fala, pô, né? Ótimo. Com certeza. E assim, é parte das recompensas, né? A gente já se sente extremamente recompensado quando a pessoa consegue atingir os objetivos e mais ainda quando ela consegue atingir os objetivos, a gratidão que ela cria, né? Tipo, o Verdade. respeito que ela cria pelo profissional é muito gostoso. É um vínculo que vale a pena. É por isso que vale a pena olhar para todos os lados, tratar a pessoa Perfeito. realmente como o ser complexo que o Ser ser humano complexo. é mesmo, e não Perfeito. apenas números, nutrientes, carboidrato, proteína, gordura e por aí. Exatamente. Carol, queria te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade. Como o comentário aqui, a live vai cair, depois de uma hora ela cai. Então, para a gente não Sim. deixar ninguém também aqui no vácuo, queria, antes de passar para você, finalizar aqui para nós, te agradecer muito, desejar um ótimo descanso, uma boa noite e dizer que eu aprendi muito com você, que foi ótimo bater esse papo com você. Muito grata. Eu que agradeço. Tô super feliz de ter participado. Estou à disposição sempre que vocês quiserem. Adorei, aprendi muito também e quero agradecer a todas as pessoas que estão aí ouvindo a gente e aquelas pessoas que vão assistir depois também, que vai ficar gravado, né? Perfeito, cara. É verdade. Olha, uma coisa que eu sempre esqueci de fazer é isso, para já aqui agradecer quem vai ver depois. Perfeito. Carol, no É mais, isso muito aí. obrigado. A gente vai deixar aqui a live disponível por 24 horas. Pessoal,
acessem o Insta da Carol, conheçam o trabalho dela, fantástico. Vocês viram aqui um pouquinho, né, uma palhinha, e nos vemos semana que vem com mais live. Um beijão, pessoal. Tudo de bom para todo mundo e uma ótima noite com um bom descanso. Tchau, tchau, Carol. Tchau, beijo.